Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a santa, gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus? No livro de Lucas 10, do 38 em diante, vai nos contar sobre Marta e Maria. Indo ele de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quietava-se assentada aos seus pés, a ouvi-lo e os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordenando, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e não será, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus, aleluia. O que podemos aprender com Marta e Maria? Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, amigos de Jesus. Essa família era muito amada pelo Mestre. E Jesus, passando por ali, ele foi até a casa de Marta e Maria e se hospedou na casa delas. E Marta, ela queria agradar o Mestre, porque quando nós vamos receber uma visita, nós se ocupamos em deixar tudo preparado. A gente quer arrumar a casa, colocar uma decoração diferente, preparar o alimento que vai ser servido. Ela não estava errada. Mas Maria, ela não se importou com isso. Ela queria ficar aos pés do Mestre. Ela queria ouvir os ensinamentos que ele estava falando. E ali ela se ajoelhou e ficava a ouvir, como se tudo tivesse parado naquele momento. E Marta, ela estava muito agitada, porque Jesus ele não andava sozinho, ele andava com os discípulos. Então ela queria preparar tudo, os alimentos, a hospitalidade, o lugar para ele descansar. Mas Maria estava ali, né? Quantas vezes no nosso dia a dia eu já me comparei um pouco com Marta e um pouco com Maria, porque eu também sou muito agitada, muito ansiosa. Às vezes eu quero as coisas e eu não sei esperar. Eu quero para hoje, para agora. E às vezes o que eu aprendo com essa lição é que as coisas não é no meu tempo. Elas não vão ser resolvidas no meu modo, no meu tempo, mas sim no tempo do Senhor. Então, é necessário você também parar um pouco. Porque se Marta parasse para ouvir, ela também sairia dali cheia da graça de Deus. Não que ela não fosse, pelo contrário, mas ela era muito agitada, muito ansiosa. E a ansiedade, ela atrapalha para que nós recebemos as bênçãos do Senhor. Quantas vezes na minha caminhada com Cristo, eu escutei essa palavra: Irmã Adriana, descansa seu coração, deixa que o Senhor vai resolver, não coloque as tuas mãos, Deus está trabalhando. Mas eu, como se diz, eu ouvia, mas não queria deixar o Senhor trabalhar. E a ansiedade, ela atrapalha, ela
ela tira o meu foco de buscar mais o Senhor, porque Deus ele não trabalha em corações ansiosos. Deus ele não entra para fazer morada. Então, muitas das vezes, nós temos que ser como Maria e esquecer o nosso lado de Marta e deixar que o Senhor trabalhe de uma forma que nós possamos ouvir e descansar somente nele. Não queira colocar suas mãos aonde o Senhor está trabalhando. Não queira andar ansioso. Não andes com tanta ansiedade, porque o ansioso, ele não recebe de Deus, mas o prudente, ele recebe as bênçãos do Senhor. E aqui o Senhor responde, né? Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Porque Maria, ela escolheu a boa parte, porque a boa parte é estar aprendendo do Senhor. A boa parte é ouvir as palavras do Senhor. Quantas pessoas eu fico assim, imaginando. Tem hora que os meus pensamentos eles vão longe. Quantas pessoas poderia ouvir um devocional e colocar em prática? Mas muitas pessoas, elas apagam sem antes abrir a mensagem. Elas não têm curiosidade em ouvir o que você está transmitindo para elas. E reclama tanto da vida, né? Reclama que Deus não abençoa, que Deus não cuida dela, que Deus abandonou, que Deus não fala, que Deus não responde. Pelo contrário, minha irmã, quando Deus não falar contigo, não é porque você foi abandonada. Pelo contrário, Deus está trabalhando. Deus ele trabalha no silêncio. Deus ele trabalha de uma forma diferente. Às vezes as coisas na minha vida e na sua vida não dão certo porque nós somos ansiosos. Nós falamos para os outros. Aí, do falar, o inimigo escuta. O inimigo começa a trabalhar para que tudo dê errado. Mas quando eu aprendo a confiar e esperar no Senhor, as coisas vão sendo modificadas na minha vida. Então, que neste dia você aprenda a não ser tão ansioso, tão ansiosa. Tire essa ansiedade. Tire isso da sua vida, da sua mente, do seu coração. Porque a ansiedade, ela atrapalha o Senhor de trabalhar. E quando nós estamos ansiosos, Deus ele não fala. Quantas vezes eu chorava passando por um problema na minha vida sentimental? Quantas vezes eu chorei aos pés do Senhor, querendo que Ele falasse comigo naquele momento. E Deus mandava só descansar e confiar. Descansa e confia, descansa e confia. E eu não entendia. Mas hoje eu falo sem medo de errar. Descansa e confia no Senhor, porque mais na frente tu vai entender o porquê e o para quê que era necessário. A minha caminhada com Cristo, ela não é diferente da sua. Eu passo por lutas, por provas, por afronta, por difamação. Só que eu conheço o Deus que eu sirvo. E conhecendo o Deus que eu sirvo, eu aprendi a entregar a minha vida, a minha casa, os meus problemas para o Senhor e descansar.
Porque quando eu faço isso, eu falo para o Senhor que eu sou dependente dele. Eu quero, sim, sempre ser dependente do Senhor. Eu necessito dessa dependência de Deus na minha vida. Essa dependência, ela me fortalece cada dia mais na presença do Senhor. Marta, ela não era uma mulher diferente das mulheres de hoje. As mulheres de hoje são mulheres independentes. Elas trabalham, são donas de casas, mães, às vezes mãe e pai, como eu fui mãe e pai do meu filho. Às vezes precisa sair cedo, trabalhar, porque não tem um companheiro. Mas o agitamento, esse agitamento não pode te afastar do Senhor. Mesmo com a sua vida agitada, você tem que ter um tempo para Deus. Nem que seja para ler um versículo bíblico, ouvir uma pregação, ouvir um áudio devocional, ou ler, ou escutar um hino, ou um testemunho. Quantas vezes eu fui para o trabalho dentro de ônibus e eu colocava o fone de ouvido e eu ia escutando um hino, eu escutando uma pregação, algo que me chamasse a atenção. Nada e nenhum lugar pode te afastar de Deus. Nada, nem ninguém pode tirar o seu brilho de estar na presença do Senhor. O seu brilho, ele tem que ser irradiante na presença de Deus. Deus não te fez para você ficar apagada. Marta, ela era uma protagonista nesse episódio, mas ela se apagou. E Maria, ela brilhou. Por quê? Porque ela se colocou aos pés do Senhor e quis aprender, e quis ouvir os ensinamentos. Eu fico imaginando como essas pessoas do Antigo Testamento e do Novo Testamento são ricas em conhecimentos. Eles tiveram a oportunidade de conhecer, de ver, de tocar, de estar com o Senhor Jesus. Olha, esse privilégio foi de poucos. Hoje eu sei que Jesus está comigo, mas eu não consigo ver com os meus olhos da carne. Mas eu vejo Jesus com os olhos da fé. Eu sei que Jesus está do meu lado, mas eu não consigo tocar. Mas eu sei que Jesus me toca. Eu sei que eu sou cuidada por Ele. Isso que é bonito, sabe? Então, não te preocupas com amanhã, não te preocupas no que você vai fazer. Quantas vezes eu cheguei do trabalho à tarde e eu tinha que arrumar minha casa, lavar roupa, cuidar de cachorro, cuidar de planta, mas eu tirava um tempo para Jesus. Eu sempre gostei de ouvir bons pregadores, me alimentar da palavra de Deus. Não são todos que eu acompanho, porque não dá para acompanhar tudo, mas eu tenho pessoas, pontos de referências que me inspiram a estar na presença de Deus cada dia mais. Eu me coloco, quando eu estou lendo uma escritura sagrada, eu me coloco naquela história. Eu me imagino estando ali. Isso é muito bonito. Então, hoje, faça uma autorreflexão na sua vida. Você se compara mais com Marta ou com Maria? Responda para o Senhor Jesus. E se é o lado de Marta te impulsionar mais, pare um pouco, senta, respira e comece a deixar um pouco as coisas para amanhã, para depois, e se apegue mais com Deus. Porque se você for ficar envolvida muito nos seus afazeres, você nunca vai ter tempo para Deus. Você sempre vai falar amanhã, ou estou ocupada, depois. E isso vai te atrapalhando, vai te afastando de Jesus. Jesus, ele é o primeiro, ele é o alfa,
o ômega. Ele tem que estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Deus, ele não é colocado em segundo plano. Entenda uma coisa. O Senhor Jesus, ele conhece você desde antes, desde o começo. Então, ele sabe de tudo que vai se passar ou que já se passou na sua vida. Não te preocupas com o que vai acontecer, com o que você tem que fazer. Tem dia que eu falo, amanhã eu arrumo minha casa, amanhã eu lavo roupa, porque é o dia que eu quero ficar aprendendo, ouvindo as coisas de Deus mais e mais e mais e mais. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu moro em roça. E aqui na fazenda, eu não tenho vizinha próximo da minha casa. E eu também não gosto de ficar na casa dos outros. A casa que eu vou mais é da minha sogra. Então, a minha vida aqui é assim. Eu acordo às 6 da manhã e eu já começo a preparar o meu café da manhã. E ali eu vou preparando os devocionais que eu envio nas linhas de transmissões, que eu tenho linha de transmissão e tenho grupos. E depois eu sento para tomar o café com meu esposo e eu vou fazendo meu áudio. Depois eu faço meu áudio de devocional. E o dia todinho que Deus me deu, em tudo, se eu vou varrer um quintal, se eu vou lavar roupa, se eu vou limpar a casa, se eu vou lavar vasilha, se eu vou lavar banheiro, se eu vou banhar cachorro, se eu vou aguar a planta, eu coloco o meu celular para passar as pregações que eu recebo durante o dia das minhas amigas. E ali eu escuto uma, eu escuto outra, eu fico observando o trabalhar do Senhor. Aí eu termino de escutar, eu vou para um testemunho, eu vou para um testemunho, para uns louvores. Eu ocupo meu tempo com Jesus. Porque quando você tem um tempo ocupado com Jesus, Jesus também se ocupa com você. Então, não andes ansiosa como Marta, mas aprenda hoje a ser Maria. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumina, que Deus te guarda. Se assim o Senhor amanhã permitir, eu, missionária Adriana Duarte, voltarei com outro devocional para vocês. Louvado seja Deus. Amém?